É mais sério do que parece. Por quê? Na semana passada eu trouxe para vocês aí a situação da varíola de macaco, pelo menos o panorama geral do que estava acontecendo, e por mais que não seja uma necessidade da população em geral hoje se preocupar com isso, como deve se preocupar com a Covid, a gente tem que ficar vigilante por alguns fatores, tá? Por quê? Pode acontecer casos no Brasil. Esses casos podem ocorrer perto da gente e a gente tem que saber identificar e saber prevenir também. Então, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo hoje, por que a varíola de macaco é uma preocupação importante para as autoridades de saúde, apesar disso ainda não estar sendo falado para o público geral. Beleza? Então, recapitulando aqui, eu não vou explicar tudo de novo, mas se vocês quiserem ver toda a história, vão lá na live da semana passada, tá? Só vocês procurarem no canal aí. Mas veio uma pessoa infectada com varíola do macaco da Nigéria, que é um país endêmico para varíola de macaco. O que é um país endêmico? Que tem circulação estável do vírus. Sempre está tendo surto, sempre está tendo casos acontecendo lá. De repente aparecem até epidemias nos países endêmicos, que é onde o vírus está estabelecido. E aí uma pessoa que viaja da Nigéria para o Reino Unido infectada, ela parece ter sido o caso zero, o paciente zero, que espalhou a doença para várias outras pessoas. E agora, o que eles estão hipotetizando é que foi um evento super espalhador, tá? Não se sabe ainda se foi via sexual, se foi via respiratória, se foi via por contato. Ao que parece, tudo, a maioria dos casos aconteceram em pessoas que fazem sexo com homens, homens que fazem sexo com homens, tá? Mas isso não tem relação com a epidemiologia da doença. A gente não pode tratar como foi no caso da AIDS, né, que era até chamada de peste gay, para vocês terem uma ideia, em 1980, porque ela começou em pessoas homossexuais. A gente não pode tratar a varíola de macaco hoje com a informação científica que a gente tem sobre ela e com todos os meios de transmissão como algo relacionado à homossexualidade, relacionado só ao sexo, tá? Porque a varíola de macaco é transmitida pelo contato com pessoas infectadas, que não necessariamente estão com feridas aparentes na pele, pela respiração por gotículas na respiração, nesse contato. Muitas vezes a varíola de macaco é transmitida por casais, ou seja, a pessoa dorme na mesma cama, fala, pai, filho, mãe, todo mundo da família pega, tá? Ela é bem transmissível. Por lençóis, as pessoas dormem no mesmo espaço, usam os mesmos utensílios de cozinha, tá? Então ela é transmitida dessa forma. E ao que parece, esse primeiro caso acabou sendo super espalhador e aumentou essa propagação pela Europa. Só que isso foi identificado em 7/5. Só que como a varíola de macaco tem um período de incubação muito longo, ele pode variar ali de 10 a 20 dias, diferente da Covid, que é 2 dias, a gente já pega o vírus, já consegue identificar o vírus. Com 10 a 15 dias, a gente supõe que isso começou, essa viagem aconteceu bem antes, tá? E pode ser que esse nem seja o primeiro caso, pode ser só uma coincidência, tá bom? Então, o Reino Unido parece, o local onde surgiu o surto da varíola de macaco. Até o momento onde a gente tem as informações é isso, beleza? E hoje, a OMS já relata aí 92 casos confirmados em 12 países do mundo. Esses casos estão desatualizados, esses dados aqui são de 21 ou 22/5, se eu não me engano. Eu sei que já existem 240 casos suspeitos, tá? Mais de 240 casos suspeitos. Inclusive na cidade que eu estou, aqui na Austrália, olha que azar, já foi identificado o primeiro caso aqui, tá? Em Melbourne. Primeiro caso confirmado na Austrália. Na Bélgica tem, Canadá, França, Alemanha, Itália, Holanda, Portugal, Espanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos da América, beleza? Tem vários suspeitos. Isso aqui é fora da África. Então são 92 casos fora da África, fora das regiões endêmicas, então esse já é o maior surto de varíola de macaco fora da África, da história. Beleza? Dentro da África, ao mesmo tempo que acontece esse surto, está acontecendo lá um problemaço na República Democrática do Congo, já estão com 1.238 casos, 57 mortes, tá? República Central-Africana, 6 casos, Camarões, 25 casos, Nigéria, 46 casos. Importante mencionar aqui, ó, que nenhum dos casos fora da África levou à morte. Já na África, a gente tem aí algumas mortes no Congo, na República do Congo. Bastantes mortes aconteceram, porque a varíola de macaco, ela parece estar relacionada, um caso grave dela parece estar relacionado à desnutrição, a sistemas de saúde mais precários
e a falta de atendimento médico precoce. Então você tem pessoas aí evoluindo para o caso grave porque não obtiveram tratamento. Além disso, você tem também outras opções, como nos países desenvolvidos, antiviral já existe, tá? Porque essa doença é antiga. Eu vou no vídeo da varíola de macaco, eu explico tudo sobre ela, como é que ela foi descoberta, tá? Vai ter lá toda a explicação, vocês vão ver, o roteiro eu acho que ficou muito legal. E já se conhece essa doença desde 1958, tá? Então já temos antiviral, já temos vacina específica para varíola de macaco, só que essa vacina ainda não está sendo produzida em larga escala. E a vacina da varíola humana protege parcialmente contra a varíola de macaco, porque os vírus são muito parecidos, ok? Ela tem uma efetividade ali na casa dos 85%, que é muito alto. Então o que acontece? Quando você tem esses surtos em um país desenvolvido, você trata muito rápido a pessoa e você dá a vacina tanto para essa pessoa quanto para as pessoas ao redor, para os contatos, que é o chamado vacinação em anel. Então você consegue conter o surto e tratar muito bem os pacientes. Na África, isso já é um problema negligenciado há muitos anos. Então, eu falo com vocês, né? Falei na semana passada. Quando a gente discute política, e está tendo debate político por causa das eleições no Brasil, né? A gente normalmente se esquece da ciência. E eu fico muito triste com isso, porque toda vez que eu vejo debates políticos, todas as eleições que eu tinha consciência eleitoral para poder opinar e comentar, eu não via esse tema sendo tratado com muito zelo, tá? Eu não via, por exemplo, quais seriam as propostas de um presidente ou de um governador para a área de ciência, para a área de vigilância, para a área de saúde, fora da medicina, fora do tratamento. Qual que é a estratégia de prevenção? Eu nunca via isso, entendeu? Então, ainda não vejo nos debates que eu estou vendo no Brasil, tá? E a gente tem que começar a cobrar isso, porque se vocês pegarem para olhar os últimos 10 anos, 15 anos, os custos econômicos que as últimas pandemias trouxeram superam absurdamente qualquer outro custo econômico com desastres de política econômica, com custo de. Inclusive, a pandemia de Covid está comparada aí os custos econômicos da pandemia de Covid já se comparam aos custos da crise de 2008, tá? Que foi uma crise financeira, não foi uma crise de saúde pública. Então a gente está vendo cada vez mais surgimento de novos vírus. Se a gente não investir em vigilância, a gente vai ver não só o problema de saúde, mas problema econômico, e as novas gerações vão sofrer.